Um, dois, três, valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, dependendo do horário que está nos vendo. Gente, voltamos agora com a assiduidade, né? Mudamos o dia e horário para as segundas-feiras, às 18 horas. Então, nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estamos por aqui. E hoje, mais uma vez, com a ilustre presença do Valdemir, nosso psicólogo, e mais ilustre ainda a presença de Denise, nossa escritora, que trouxemos aqui um exemplar, tá no vídeo, mas sigam ela nas redes sociais, no Instagram. A gente vai deixar também na nossa legenda o teu Instagram para a galera seguir, tá, acompanhar o teu trabalho. E vamos lá, Denise, quem é você no Jogo do Bicho na Fila do Pão? Se apresente. E o pão, inclusive, está à mesa. Então, eu acho essas perguntas tão complexas, eu sempre fico acanhada para responder, mas vamos lá. Relaxe. Meu nome é Denise Veras, eu sou muitas coisas. Sou escritora, sou mãe atípica, sou servidora pública, sou filha, sou esposa, sou artista, sou um montão de coisa, mas eu gosto de acreditar que eu sou um mix de tudo isso junto e ao mesmo tempo, assim, batido no liquidificador. Adorei a referência. Esqueceu doutora. Esqueceu doutora, gente. Joga aí no liquidificador também o título de doutor, o título de mestre, algumas publicações científicas e essas coisas todas. Nisso tudo sobrou um tempinho e fiz um doutorado, né? No meio disso. No meio dessa bagunça aí também apareceu possibilidade de fazer um mestrado e emendar com um doutorado. Gente, a pessoa que emenda um doutorado no mestrado, essa pessoa, ela tem minha salva de palmas, porque é muito desgaste, assim, mental mesmo, físico. Fora toda essa bagagem aí, todas essas Denises que você colocou pra gente, né? E aí foi durante a gravidez do meu segundo filho. E ainda com uma gestação. Do segundo filho. Do segundo filho. Já tinha uma criança pequena para cuidar, aí não... Foi. E foi em outro estado. Então, eu fiz o meu doutorado na UNB, Brasília. E eu fui para Brasília, meu peito ainda tinha leite. Caramba. Mas vamos lá, tua graduação é na... Eu sou graduada em biblioteconomia. Formada sem título em letras, porque eu não terminei o estágio, só por isso. Por causa de um estágio, minha gente. Mas a mulher já está no doutorado, já chega no pós-doc, e aí o que é um título desses lá atrás? E aí também larguei aí pelo caminho um curso de jornalismo, larguei pelo caminho também um curso de artes visuais. Mas, assim, acho que eu concluí mesmo, só terminei uma graduação. As outras eu fui começando e parando lá. Fiz outras coisas também, mas só terminei esse curso. E tenho mestrado em letras e doutorado em literatura. Cara, muita informação. A gente se conheceu acho que um pouquinho antes da pandemia, ou foi um pouquinho depois da Denise. Aí a gente, assim, dentre muitas coisas que a Denise acha uma coisa mais perene, talvez seja a questão de escritora, né? Desde a infância lá, né, que você comentou comigo, desde criança já escrevia, e a questão de... A escritora bate forte, né, nesse tempo todo, né? Sim, eu acho que a única coisa, assim, que é realmente permanente na minha vida, desde sempre, é a escrita. Eu me identifico com isso desde que eu me entendo por gente, né? Porque eu lembro quando tem gente que não tem muita recordação, muita lembrança da infância, né? Eu tenho quase nada. Você, né? Eu conheço muita gente assim, que não lembra quase... Eu lembro muita coisa da minha infância. Uma das coisas que eu lembro é de uma coleção que o meu pai tinha. Meu pai tinha uma coleção de ciências. Sabe, naquela época que era comum as pessoas terem enciclopédias em casa? Meu pai tinha uma coleção de ciências e eu achava divertidíssimo ficar lendo aquilo ali. Acho que eu era uma criança um pouco estranha, né? Porque eu achava divertido ficar lendo enciclopédia. Diferente, né? Estranha não, mas diferente. Uma criança diferente. O que você faz com os seus 9 anos de idade? Não, eu tava ali lendo a enciclopédia. Bem... Eu tô
adorava ler enciclopédia. Eu fazia muito isso. Uma coisa que eu gostava de fazer também, essa é uma atividade divertidíssima que eu faço, inclusive, até hoje. E eu não tô com deboche, tá, gente? Eu realmente achava divertido. Eu pegava o dicionário e eu folheava, assim, o dicionário e abria numa página qualquer eu fechava o olho assim, igual você tá abrindo aquele livrinho Minutos de Sabedoria, sabe? Eu fazia daquele jeito. Aí, onde o meu dedo parasse em cima a palavra, eu ia inventar uma história com aquela palavra. Nossa. Eu fazia isso, achava mó barato. Ainda me lembro que uma das palavras que eu tirei foi esdrúxula. Esdrúxula. Que história tu criou com esdrúxula? Um trava-línguas. A bruxa esdrúxula. Gente. E ainda fez literalmente um trava-língua, né? Foi. Era muito divertido. Gente, isso é um mó barato. Eu não consigo convencer meus filhos de que isso é legal. Eu já ia te perguntar. Tu tentou introduzir isso nas gerações atuais, né? Ninguém acha isso legal. Todo mundo acha isso um saco. Eu não sei por que. Teus filhos têm quantos anos? Meu filho mais velho vai fazer 13 em outubro. Chove. Ele tem 12 ainda. E o mais novo tem 5 anos. Um bebê. Um bebezinho. De uma geração que não vai gostar de ler enciclopédia, né, gente? É uma geração que não sabe nem o que é enciclopédia, né? Você foi mais profunda, né? Enciclopédia para eles é igual fita VHS, né? O que é isso, mãe? Joga na parede. O conceito tem que pesquisar no Google para saber o que é. Vai lá no Google Imagens saber o que é um VHS. Vai no Google, ele fala, e aí, Siri, o que é uma enciclopédia? É verdade, é verdade. Nem digita mais. Nem digita mais, é verdade. Acha preguiçoso. Mas é isso, então eu gostava muito de ler histórias, de ouvir... uma coisa que eu adorava fazer era ouvir histórias. Eu me lembro que... Eu ia muito passar os feriados no interior, sabe? Para casa de dos onde? Para União. Eu gostava não. Meus pais gostavam muito de ir para União porque eles tinham amigos. Minha família mesmo é daqui de Teresina. Eu suspeito que eu tenho algum grau de parentesco com o pessoal de Parnaíba, mas é uma suspeita, não tenho certeza. Inclusive, meu Veras, eu acho que ele vem de lá. E aí, meus pais, eles têm uns amigos de União. E a gente sempre ia para lá. E lá tinha o pai, né, de um dos amigos dos meus pais, e ele gostava muito de contar história. E aí ele terminava de fazer as refeições dele e sempre tinha que ter um cafezinho. Depois das refeições ele dizia assim, agora eu vou tomar o meu café com silêncio e paciência. E aí ele ia sentar na cadeira de espaguete dele, pegando vento, com silêncio e paciência. E aí lá ele me contava histórias. Eram fábulas do interior, basicamente, né? E aí ele me contava histórias sobre um cavaleiro ou um vaqueiro, né? Cavaleiro seria uma coisa mais medieval, mas que ele estava atravessando assim o interior e aí ele sentia sede e não tinha água e aí ele bebia aquela água que estava na barriga do cavalo, acho que era suor, sei lá o que era aquilo, mas eu achava aquilo muito inusitado, sabe? Adorava ouvir tudo aquilo. Aí contava a história dos pés de manga que tinha no quintal dele e do espaguete da cadeira. Eu lembro bem de umas histórias do espaguete da cadeira. E aí ele ficava ali 2 horas contando a história para mim com silêncio e paciência. Eu ficava assim, ó, super entretida. Era muito bom. E assim, uma coisa que eu acho triste que eu não sei se perdeu, mas eu acho que diminuiu muito essa coisa de você parar e ouvir, sabe? Vocês devem lembrar daquela época do Castelo Rá-Tim-Bum, senta que lá vem a história. Sim. Então, a gente parar e ouvir. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre a temporalidade das músicas, não é? Que antigamente o vinil só cabia uma música, e depois foi que se descobriu que poderia gravar do outro lado, então passou a caber 2 músicas, aí eles descobriram que conseguiriam gravar mais músicas de um lado, então em vez de caber 2, já passou a caber 8, 4 de um lado e 4 do outro, e foi aumentando, até que chegou o CD, e aí cada CD cabia muitas músicas.
E tinha um box que tinha muitos CDs. E as pessoas consumiam aquilo ali. As pessoas compravam um CD e colocavam um CD e iam ouvir música. As pessoas perguntavam, o que você está fazendo? Eu estou ouvindo música. Eu lembro que na minha adolescência, eu era muito amiga de uma moça que ela gostava muito de uma banda chamada Aerosmith. Né? Vocês conhecem? Sim. E ela comprava os CDs do Aerosmith e ela acordava assim num sábado. Ela acordava cedíssimo, 6:30 da manhã. Tomava café e colocava o CD do Aerosmith. Se eu falasse com ela 9 horas, o que você está fazendo? Ela, eu estou ouvindo Aerosmith. Ela colocava o CD e ficava deitadinha ouvindo o CD inteiro. E eu tenho muita nostalgia disso, porque a gente não faz mais isso, a gente não escuta mais. Tem inclusive um texto vocês devem conhecer, né, do Rubem Alves, que é a arte da escutatória. Que ele vai descrever a importância de você saber ouvir, que não é só eu estar aqui olhando para você enquanto você está falando, é você se desarmar e se propor realmente escutar o que o outro está dizendo, porque o que acontece, as pessoas elas não sabem ouvir, elas ficam armadas quando a outra está falando. E aí gera aquela ansiedade de, opa, ele falou tal coisa, eu preciso responder. Então, já fica aqui pensando no que vai dizer em relação ao que a pessoa diz, o que ela vai argumentar. E acompanha o resto da fala, né? Às vezes interrompeu ali e fica naquela de, eu preciso falar isso. Esquece o que a pessoa está falando no restante. Exatamente. E o que eu escuto muito nesse sentido? As pessoas que advogam em favor disso, acredite, tem quem acha que isso é interessante. As pessoas que advogam em favor disso, elas dizem o quê? Que, mas se eu não disser logo, eu vou esquecer. E qual é o problema? Qual o problema de esquecer? Qual o problema de esquecer? Essa perspectiva da gente com os nossos filhos, assim, é uma coisa que me preocupa muito. Da música boa, das coisas boas, de bons livros, né? Como é que a gente vai influenciar essa geração? Aí um amigo me falou assim, você não precisa fazer o seu filho ouvir música tal. Você faz o quê? Você ouve. Aí quando eu tô no computador, eu coloco a minha playlist lá, Aerosmith, Guns N' Roses, músicas assim. Aí de vez em quando meu filho passa lá e fala assim, pai, aquela música que tu tava escutando lá naquele dia, que banda é aquela? Eu, é banda tal. Você influencia assim, você vendo, né? Mas você como escritora, quando você lê, né? Naquele dia a gente estava lá que o Gabriel estava lendo o teu texto, isso influencia muito, né? Essa relação que a gente está tendo com essa geração, isso tem um peso enorme. O que eu estou fazendo para influenciar o meu filho, né? Ele está tendo acesso a música boa, a bons livros, passa muito por isso aí, né? Sim, eu acho que a gente tem um problema muito sério de ruído, sabe? Eu acho muito importante o silêncio. A gente viver em silêncio, a gente ter o silêncio harmonioso, o silêncio armorial, o silêncio meditativo, o silêncio que te promove a reflexão. O que acontece? Muitas vezes dentro de casa a gente não tem esse silêncio. Eu, por exemplo, na minha casa eu não tenho o direito de fazer isso que você falou. Então, se eu quiser ouvir alguma coisa, eu tenho que colocar meus fones de ouvido. Porque eu já tentei algumas vezes fazer isso aí que você está dizendo. Meus filhos são o primeiro a chegar. Mãe, esse som que você está ouvindo está atrapalhando. Então, o meu jazz atrapalha o gamer dele, o YouTube dele, o geek, sei lá como que chama isso. Teus dois filhos são autistas ou são... Os dois. Os dois, mas isso tem a ver com a preferência deles ou tem a ver com o autismo, essa questão do barulho? Eles escutam outras coisas altas, o próprio videogame? Olha, é uma pergunta difícil de responder, Jaira, porque o espectro, ele tem muitas vertentes, não é? Então, é até difícil para nós que somos pais atípicos, a gente identificar o que é da personalidade da criança e o que é da condição. Mas, por exemplo, os meus filhos, eles escutam em um som um pouquinho mais alto. Eu percebo que não é porque eles gostem do barulho alto, é porque a minha casa é um caos. A minha casa, ela é caótica. Defina caos, Denise. Como é o seu caos? Meu caos é uma pessoa que não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Eu acordo com barulho, vou dormir com zoada. Boa. O meu caos é
eu tenho que dirigir e gravar um áudio ao mesmo tempo. Crianças, não façam isso. Mas eu preciso, por favor, não façam isso. Mas eu tenho que aprender a me maquiar enquanto eu estou dirigindo. Acredite, eu fiz essa maquiagem enquanto eu estava vindo para cá. Crianças, não façam isso. Mas, assim, é sempre assim. Eu preciso marcar uma consulta, escrever um texto do meu romance, um trecho do meu romance e atender uma ligação, falar com o cliente, tudo ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa de ser a famosa bombril, né? E não gosto dessa romantização que existe em torno. Sim. Você é uma mulher guerreira. Não sou guerreira, eu sou sobrecarregada. Pronto, boa. Me lembrou um livro que eu não me recordo o nome dele todo, mas caricaturei agora. Era Mulher, Polvo e Homem alguma coisa, falando exatamente dessa habilidade obrigatória que é colocada para a mulher diante de uma sobrecarga de ter vários braços, assim, para fazer várias coisas. E é sobrecarga. Não É sobrecarga, sim. Então, por exemplo, hoje pela manhã... Hoje não, perdão. Outro dia, eu vou contar uma história que vocês vão rir porque ela é engraçada, é uma história engraçada, mas é aquela famosa... Seria cômico se não fosse trágico. Exatamente. Nos conte. Um dia, meu filho mais velho estava com um pigarro, uma tosse, que não tinha sarado bem. E aí, de manhã cedo, a gente levantou para ir à escola, as atividades laborais e trabalhar, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Estava meu marido, meus 2 filhos e eu dentro do carro. E aí, o mais velho estava com essa tosse, tossiu e o catarro veio para a boca. E ele foi cuspir, baixou a janela e cuspiu. Só que ele não mirou bem. Aí escorreu, ficou... Ai, que delícia. Aí o mais novo viu aquilo ali e enjoou, vomitou dentro do carro. E aí o mais velho viu o vômito do mais novo com o cheiro, vomitou de novo. Gente, isso é uma cena de filme. Como assim? E aí eu olhei, gente, o que é isso aí? Quando eu senti o cheiro... Meu marido já estava... Pelo amor de Deus, isso aqui não é privado. Gente, isso é muito filme. Uma pessoa vomita, a outra vomita de volta. Cara, gente, eu juro que isso aconteceu. Então, Shaira, você perguntou, defina caos. Isso é caos, isso é a minha vida é isso. Gente, o desenho dela do caos é bem representativo. É um pouco além de caos. Então, assim, às vezes eu tô no meu quarto e eu digo assim, eu não estou aqui. Fecho a porta e quero 5 minutos de sossego. Mas com 30 segundos alguém sempre aparece para me chamar. E daqui a pouco... Aconteceu semana passada, né? Eu escutei aquele grito, mãe! E um puxa o cabelo do outro e o outro grita. Tem aquela confusão. Eu fiquei na dúvida. Eu coloco um fone anti-ruído ou eu vou atender? Fiquei na dúvida. Cara, super compreensível. Abri a porta, coloquei a cabeça para fora, em cima do sofá. Gente, eu não tô exagerando. Eu sei que é engraçado, mas não exagero, tá? Em cima do sofá estavam os meus 2 filhos, o meu cachorro e o meu gato, num bolo assim. Não sabia o que era aquilo. Daquele desenho animado, né? Aí eu olhei para aquilo ali. Imediatamente eu decidi que era melhor colocar os fones, fechei a porta, coloquei os fones e deitei e fiquei plena na minha cama. Porque não tem como, por mais que a gente saiba que tudo isso é hilário e é cômico, mas é desesperador. Sim. É desesperador, sabe? O meu filho mais velho, por exemplo, ele não é só autista, né? Ele tem o que a gente chama de comorbidade, né? Então, ele é TDO, que é o desafiador opositor. Nossa, deve ser muito difícil. Não só para você, mas para ele e para os outros que estão ao redor, né? Essa relação com o irmão, eles têm o quê? 8 anos de diferença. 8 anos de diferença. Já tem os conflitos naturais dos irmãos, né? E aí essa questão deve ser... Ele é desafiador opositor e ele também é o TDAH, ele, no caso, ele é mais disperso, né? O TDAH dele é dispersão. O mais novo também é, só que o mais novo é mais hiperativo. Porque o mais novo, ele é autista e TDAH. O mais velho, ele é autista, TDAH, TDO e superdotado. Então, assim, a cabeça da criança, ela é
uma gangorra emocional. Quando ele vê uma coisa que ele acha lindo, ele fica todo emotivo, mas quando ele vê uma coisa que ele acha triste, ele fica desesperado. E dá uma angústia por você ver a criança naquela situação que você não consegue lidar com aquilo ali. Sim. E para a gente, né, nós que somos pais, é muito difícil conduzir, porque isso afeta todas as vertentes das relações, não apenas a relação dentro de casa, mas a relação familiar fora de casa. Os avós, os tios, os colegas de classe, aquela família mais distante, né, que são os nossos tios. E é muito difícil, porque chega um ponto que você não quer mais sair de casa. Porque você não quer mais ouvir julgamento, você não quer... E é só o que tem. É só o que tem. Você fica cansado. As pessoas... Eu vivo esgotada, Jair. Eu sou uma mulher cansada. Mulher de Deus. E assim, pegando esse gancho do cansaço, né? Deixa eu te cansar mais um pouco. Como é a tua... O que fica pra ti? Tirando os abafadores, né? Assim, tu tem atividade de lazer? Porque eu já tava aqui... Como é que ela chegou num doutorado, Valdemir? Como era a escrita? Porque a gente sabe que esse processo de escrita, ele requer muito concentração, silêncio e tal. Mas e a Denise pessoa? Ela anda de bicicleta? Ela consegue fazer uma yoga, uma ginástica? Ela tá conseguindo respirar, tomar uma cervejinha? Não sei se você bebe alguma coisa. Você sai? Você tem vida social? Como é que é? Pretende? Não. Eu sempre que eu preciso fazer alguma coisa, ou que eu quero fazer alguma coisa, eu sempre tenho que fazer em detrimento a outra. Então, na maioria das vezes, se eu vou sair, eu deixo de fazer alguma coisa, ou se eu quero escrever, por exemplo, eu tenho que faltar um compromisso, ou eu tenho que ignorar a existência dos meus filhos, ou eu tenho que fingir que eu não tenho marido, esse tipo de coisa, né? Então, é um jogo de... É um jogo de decisões constante. Você tem que decidir o que você quer naquele momento. E o que vai deixar de ser feito para que aquilo que você quer seja feito. E isso, na verdade, Jair, é muito desgastante. É desgastante a longo prazo, por quê? Isso corrói as relações. O nosso filho mais velho, ele foi diagnosticado dentro do espectro, já tinha 8 anos. Não, já tinha 10 anos. Primeiro, a gente recebeu o diagnóstico de TDO, depois o TDAH, em sequência a superdotação. E o autismo veio por último. Então, isso gerou uma bagunça na nossa logística, uma bagunça na nossa rotina, porque a gente tinha dificuldade de conseguir entender o suporte, porque, veja, eu sou servidora pública federal, o meu marido é advogado, nós somos pessoas privilegiadas, nós somos pessoas instruídas, e para a gente é difícil. Agora você imagine quem não tem esse suporte. Imagine uma mãe, um pai que não tem instrução, que não tem possibilidades financeiras de arcar com algum tratamento mais caro. Sim. Então, durante muito tempo, eu paguei terapia particular no meu filho. Na época, o mais novo não existia. Agora, você imagine quem não tem essa possibilidade, tem que viver em função do filho, tem que passar a manhã inteira pegando uma fila, tem que esperar meses para ser atendido pelo governo. Então, tudo isso desgasta, tudo isso gera estresse. Eu não esqueço nunca de uma vez que teve uma festa de Páscoa da escola dos meus filhos e fizeram essa festa num restaurante. E aí o meu filho era o Gabriel, né, o mais velho, devia ter, sei lá, uns 8 anos, 7 anos, por aí. Ele estava brincando. Daqui a pouco veio eu estava sozinha, meu marido não foi comigo. Então, essa história que eu vou contar aqui para vocês, que eu comecei a contar, na verdade, ela é uma história que ela vem aí abarrotada de construções sociais, não é? Então, ela vem aí o preconceito autista, o machismo, o sexismo, tudo numa história só. Estávamos numa mesa grande, tinha muita gente, volto a dizer, meu marido não me acompanhou, e eu levei meu filho,
E parece que teve uma briga por conta de um brinquedo e o meu filho empurrou uma menina. Parece que foi isso. E de repente me apareceu um homem enorme, assim, imenso. Acho que ele tinha uns 2 metros de altura. Se não tivesse tudo isso, era bem perto. E ele era grande, sabe? Ele era forte. E ele chegou querendo me agredir. Era o pai da criança. Era o pai da menina. E ele começou... Eu não me esqueço nunca desse dia. Ele começou a me apontar o dedo, assim. Ele dizia pra mim que o meu filho era um agressor. Meu filho tinha 7 anos de idade. Ele disse que o meu filho era um agressor e que ele estava fazendo isso porque ele estava vendo dentro de casa. Ele disse que, com essa frase, ele disse que eu era abusada dentro da minha própria casa pelo meu marido. Né? Ele disse que o meu marido me batia e que foi isso que meu filho de 7 anos fez, replicou uma violência dentro de casa. E ele disse isso e ele queria me bater. Ele só não fez isso porque, pasme, um homem interveio. E veja, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que era uma mesa, assim, enorme. Sabe aquelas mesas de restaurante quando tá cheia? Cheia de gente e uma única pessoa interveio. Uma. Todo mundo ficou olhando e pensando, oh, que absurdo, gente, que horror. Mas é aquela história, o Valdemir vai saber que o que eu estou dizendo faz sentido. Está no Evangelho, não é, Valdemir? O que Deus quer de nós é muito mais do que uma virtude passiva. Ou seja, não é suficiente eu achar um absurdo que uma coisa dessa seja feita. Eu preciso interferir para que ela não aconteça. E aí, ele só parou com aquilo ali e só se acalmou quando um homem se levantou, interveio e tentou acalmá-lo. Então, eu me senti, assim, triplamente violada. Eu fui violada enquanto mãe, eu fui violada enquanto mulher, enquanto pessoa. Peguei meu filho, que estava tendo uma crise. Nesse momento, ele teve uma crise. Já era uma crise do espectro, eu não sabia. Na época, ele não tinha diagnóstico ainda. Eu peguei, eu catei, literalmente catei o menino. E ele estava, né, tendo aquela crise, se debatendo. Ele me empurrava, ele me batia. E eu acho que poucas vezes na minha vida eu me senti tão humilhada. Porque eu saí de lá... As pessoas no restaurante olhavam para mim com aquela cara de reprovação e eu escutei um homem branco, cis, hétero, maior de 30 anos dizendo assim, se fosse meu filho. Gente. Olha, eu... Você já ia com 3 violências e somou mais uma. Somou mais uma no pacote, né? Só para... fechar assim para fazer as 5 para o número ficar redondinho. Nesse dia estava chovendo, passou um carro e me jogou lama. Então, como foi que eu me senti nesse dia? Se eu pudesse descrever, eu diria como meu amigo Valdemir, a mosca do cocô do cavalo do bandido. Então, caramba, assim, com toda a leveza de comédia que eu sempre dou nas minhas histórias, porque senão a gente começa a chorar, não é? Sim. Eu cheguei em casa nesse dia... Poucas vezes eu chorei tanto, Chay. Poucas vezes eu chorei tanto, sabe? Eu chorei, eu desabei. E só depois que eu cheguei em casa. Eu não chorei quando eu estava na rua, eu não chorei com aquele homem de 2 metros enfiando o dedo na minha cara querendo me bater. Eu não chorei quando um sujeito desconhecido, que não sabe quem eu sou, de onde eu venho, quem eu sou na fila do pão, não sabe, disse que eu não estava sabendo criar meu filho. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei porque eu me senti uma farsa. Eu não sei criar meu filho, eu não sei me posicionar, eu não sei me colocar. Então, você percebe, é assim que as violências funcionam, é assim que elas acontecem. Então, elas cerceiam. Exatamente. Elas cerceiam a vítima e elas fazem com que você se sinta a responsável pelo massacre alheio. Uhum. O outro vem e te esmaga feito uma barata e você sente que a culpa foi sua de ter facilitado. Sim. Então, desde então eu venho refletindo muito sobre isso, sobre o nosso lugar de
nosso lugar de fala, o nosso lugar de... Eu não gosto muito de usar essas palavras que já caíram em lugar comum, né? No clichê, mas não tem outra. É empoderamento mesmo. Porque, levando para um outro âmbito, é aquela coisa de a mulher que foi violentada porque estava usando a roupa curta. Mais ou menos isso. Ia falar, Valdemir? Só ouvir. Gente. Não, e aí, assim, é muito difícil você lidar com todas essas questões e não sentir afetação no sentido mesmo de ser afetado, de estar ali investido por tudo isso. Investido, quando as pessoas vão lá e fazem, elas pisam, elas te julgam. Eu me lembro muito também de uma vez que o meu filho mais velho também, ele dava muito trabalho para fazer tarefa de casa, mas não era muito trabalho assim, nível normal. Era muito trabalho, tipo, nível hard. Eu não estou exagerando. Eu já cheguei a passar 9 horas sentada do lado dele para fazer a tarefa. Meu Deus. Levanta, dá um descanso ali de meia hora, vai beber água e volta. Você sabe o que é você passar 9 horas para convencer uma criança a fazer uma tarefa? Mulher de Deus. Então, nesse momento... Inimaginável. Você não passa 9 horas para escrever uma dissertação. Então, assim, Era coisas como essa que me faziam perceber assim, olha, tem algo errado aqui, que os profissionais não estavam conseguindo me mostrar. Ou perceber. Não estavam conseguindo alcançar, não sei por que razão, mas não estavam conseguindo. Mas eu, como mãe, eu estava sentindo, gente, não é normal, isso não está certo. Não está, passar o normal, eram 6 horas por dia. Era assim o normal. Não, Denise, quanto tempo leva para fazer a tarefa? Gabriel, 5 a 6 horas. 5 a 6 horas. Quando eu passava 6 horas, ok, hoje foi um dia bom. Mas já cheguei a passar 9 horas. E aí, um dia eu resolvi colocá-lo num apoio pedagógico. E num desses apoios pedagógicos tinha uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que eu conheço, que tinha um filho lá. E aí, o que aconteceu? Um dia eu recebi uma ligação dessa pessoa. E aí as pessoas têm aquele comportamento que elas acham que é cortês, que é gentil, mas que na verdade a gente sabe que no fundo tem um venenozinho ali por trás. Mascaram uma maldade, né? Mascaram a maldade, exatamente. É aquele comportamento que é igual aquela história, quem sou eu, né? Quem sou eu? Que na verdade o que você quer é mascarar uma violência que você vai praticar contra outra pessoa. A pessoa ligou para mim e disse assim: olha, Denise, eu estou ligando para você como mãe para lhe dizer que, olha, o fulano de tal veio me dizer que... Você sabe, né, que eles estão no reforço juntos. Sim, eu sei. Pois é, ele veio me dizer que o Gabriel está muito danadinho. Então, ele aprontou isso e aquilo. E eu sei como é que ele se comporta. É meu filho. Eu sei da dificuldade que é fazer tarefa com ele. Por isso que eu coloquei lá, porque eu não estava mais conseguindo. E aí, quando ela disse isso, então eu acho que você devia conversar com ele. Gente, pelo amor de Deus, nunca digam isso para uma mãe atípica, nem para um pai atípico. Converse com ele. É a pior coisa que você pode dizer para um pai e uma mãe atípico é: converse com seu filho. Pode acreditar, ele já fez isso. Tenha certeza absoluta que ele já fez isso. E não só uma vez, né? E não só uma vez, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai chegar para uma mãe ou um pai atípico e dizer: você já conversou com seu filho? Ele vai dizer: não me sabe diga. que eu nunca pensei nisso? Que ideia fantástica, que coisa brilhante. Que bom que você me disse isso, eu nunca pensei em conversar com ele. O deboche, ele é sempre muito bom, né? Pra amenizar, assim, algumas coisas que são pesadas. E assim, eu fiquei muito chateada com isso. E, Denise, deixa eu fazer só um adendo, né? À vontade. Aqui, a gente tem um viés também informativo, porque a gente pretende alcançar e acredito que alcançamos um público não só dentro que tem pessoas na família ou que são autistas, mas um público também que está curioso e interessado. Então, temos aqui um viés informativo e de desconstrução de muitas dessas pegadas padrões, dessas falas repetitivas e violentas. Então, numa situação como essa, eu
por exemplo, não saberia, eu não faria essa pergunta, sabendo que você é mãe atípica, né? Mas eu não saberia o que fazer. Existe, assim, alguma dica de, olha, você faz isso que por aí você talvez esteja ajudando esse pai, essa mãe, numa situação como essa, né? Que, sei lá, eu sou a mãe do João, que estuda com o Gabriel, e aí eu vi os comportamentos do Gabriel fora desse padrão, fora dessa curva. E aí eu vou conversando com você, estamos aqui num rolê, numa coisa do estudo ali, das crianças, e para eu interagir com você, para dizer, e aí, como é que tá o Gabriel? Ou ele tem esse comportamento? Que tipo de fala substituiria essa do ei, você já conversou com seu filho? Eu acho que... Ou é melhor nem dizer nada? É o que eu chamo de comunicação afetiva, não é? Quando você conversa afetivamente com a pessoa, quando você conversa sem julgamentos. Então, claro que vai depender do grau de afinidade que você tem com a pessoa, porque se você não tem aproximação, não fale. Pronto. Não fale. Não fale porque você não sabe pelo que aquela outra pessoa está passando. E acredite, aquela pessoa, seja ela quem for, ela tem alguém próximo. Nem que seja o padre. Boa. Mas ela tem alguém. Então você não pode prever que aquela pessoa não tem ninguém para dar um alerta, você não pode prever isso. Se você sente que você precisa realmente ajudar, se aproxime primeiro. Estreite relação, compreenda o contexto, a situação do indivíduo, daquela pessoa, e aí quem sabe, né? E aí quem sabe, depois que você estreitou relações, é que você vai ter um pouco de liberdade para abordar de forma afetiva. O que é uma abordagem afetiva? É uma abordagem não violenta. Você vai perguntar, como é que está o João? Você tem acompanhado ele nas atividades, está trabalhando muito, coisas desse tipo, né? Vai depender de como é a sua relação com outra pessoa, se é do trabalho, se não é do trabalho. Sabe? Porque, às vezes, aquela pessoa já tentou de tudo. E aí, quando você faz uma abordagem violenta, como essa, por exemplo, que eu acabei de descrever, o que você está fazendo é minando as possibilidades daquela pessoa ter, inclusive, uma vida social. Porque quem tem filhos atípicos sofre em não poder estar em todos os ambientes. Não faz muito tempo, estávamos na casa dos meus sogros e a minha cunhada apareceu convidando o nosso filho mais velho para ir para casa de um coleguinha do filho dela. E aí o filho dela ia levando as outras crianças e perguntou se o Gabriel queria ir. Só que o Gabriel não queria ir. E aí o que aconteceu? Ficou todo mundo pressionando o Gabriel. Vai, Gabriel. Nossa, péssimo isso. Vai, você não sai, você não tem amigos, você não estreita relações, você precisa conhecer outras pessoas. E ficou muita gente, a minha cunhada, o meu sogro, a minha sogra. Então, se estiverem assistindo isso, é bom que sabem, né? Que não podem fazer isso. Ficaram pressionando e daqui a pouco o menino teve uma crise, o menino surtou e começou a chorar. Então, assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se eu chegar para você e disser, nossa, fulana, você engordou, né? Você tá precisando fazer uma dieta, né? Isso não vai te convencer que você precisa fazer uma dieta. Não é a abordagem adequada. Não é a abordagem adequada. Você tem espelho em casa, você sabe se você engordou. Então, assim, o que na verdade as pessoas querem muitas vezes é violentar, é machucar. E isso vem maquiado com uma falsa tentativa de querer ajudar, querer apoiar. As pessoas querem se convencer disso, mas não é verdade. Elas querem se convencer. O que acontece? Não entendem por que a gente se afasta. A Denise está distante. Estou distante. Pretendo me manter distante. Porque a gente já tem tantas problemáticas na vida da gente, Jaira. Quem tem filhos atípicos tem desafios constantes. Os desafios, eles são limítrofes, sabe? São desafios de escovar os dentes. O meu filho mais novo, ele não tomava medicação. Sabe? Você imaginar o que é você dar 3 ml de Tilenol para uma criança. Ele não tomava. Ele vomitava.
Era assim, uma mobilização de todo mundo que estava dentro de casa. Eram 3 adultos para dar 3 ml de Tilenol para uma criança. Ele vomitava, ele gritava, ele mordia, ele esperneava, ele chorava, que eu nunca imaginei que uma criança tão pequena pudesse ter tanta força. Então, assim, são coisas que aparentemente são simples, são coisas rotineiras do dia a dia, mas que aquilo dali dá um trabalho abissal, aquilo dali gera um desgaste tão grande que no final do dia você está esgotado e tudo que você não precisa é de alguém te dizendo para ter paciência. Ou então, é complicado. Ai, gente, eu odeio. Olha, eu odeio, é complicado. Eu odeio, 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 odeio. Você está conversando com a pessoa diz, é complicado, é porque ela não sabe o que dizer e ela não quer ouvir o que você tem para falar, ela quer encerrar o assunto. Ela diz, é complicado. É complicado. Gente, mas às vezes o é complicado, Denise, é a melhor coisa que uma pessoa pode dizer para evitar uma fala assim mais violenta mesmo, sabe? Porque assim, tem inúmeras situações, e aqui eu já estou num lugar de fala, né? E aí eu me vi em várias circunstâncias em que você está preocupada com o outro, com a outra pessoa, mas que você não sabe o que fazer. E também não quer só fingir demência, né? Porque você poderia só ignorar, não atender a pessoa, não ver a pessoa na rua se esconder ou coisa do tipo. Mas às vezes você para ouvir. O que ela te narra, às vezes é tão complexo e pesado e você não tem gabarito, qualificação nenhuma para dizer nenhum faz isso, tenta isso, e aí você solta um é complicado, que vem no sentido de uma compaixão, tipo, me solidarizo com você, mas eu não sei o que te dizer. Me solidarizo com você, mas eu não sei o que te dizer, é muito melhor do que é complicado. Agora você, muito obrigada, inclusive, por me dar essa sugestão, porque pronto, vamos desconstruir, então, o uso de... Jair, o que acontece? É complicado, é muito vazio, né? Era isso que eu ia dizer. Eu sou escritora, e aí do seu lado você tem um especialista em neurolinguagem. Uhum. Então, ele tem até muito mais... Eu vou ceder o lugar para ele falar sobre isso. Sobre o peso das expressões. Valdemir fala para a gente sobre tudo o que uma simples expressão pode dizer. Porque não é só o que eu quero dizer, é o que eu disse. E o que eu disse, ele está inserido num contexto maior. Perfeito. É complicado, né? Ai, Eu então. fico aqui ouvindo a Denise, assim, cara. A Denise, ela escreve igualzinho ela fala, né? Vocês percebem que ela é de uma linearidade, assim, uma perfeição na comunicação. Você passaria horas ouvindo ela, vai e conta, fala só. E eu queria dizer assim, Denise, que a gente faz aqui rodas com as mães, né? O meu trabalho aqui na Ama são com as mães. Elas trazem esses relatos, assim, e te ouvir aqui com a tua precisão, colocando as coisas de uma forma que é bem mais compreensível, assim. Eu escuto as mães aqui trazendo essas angústias sem saber exatamente o que é. Aí, o sentimento que a gente tem, assim, às vezes é que elas estão isoladas. Elas estão ali num mundinho, ela e o filho dela. E às vezes ela protege esse mundo dela, ela não sabe como interagir, as pessoas não sabem como interagir com pessoas. E quando tentou foi violentada, né? Então se excluiu de novo. E isso é de um pesar assim tão grande. A gente ouvir elas falando assim, cara. Aí assim, ouvir o teu ponto de vista, a tua perspectiva, assim, acho que as tuas falas aqui vão ajudar muita gente, muita gente. Porque o jeito com que você conta a história, ele é bem mais preciso, ele ajuda muito. Mais elaborado, mais né? elaborado. E de uma comunicação fácil, né? Esse acolhimento, esse momento de não saber o que dizer, né? Eu já vivenciei aqui várias vezes, já que eu sou terapeuta, é difícil você ficar assim. E olha assim, a intencionalidade assim, como é que eu te ajudo? O que eu posso fazer por você? Tem uma mãe aqui que a gente conversa às vezes e ela tem assim, vem todo o pacote, né? Crianças autistas, relacionamentos destruídos, situação socioeconômica daquelas, né? Aí a gente senta, às vezes ela vem aqui, a gente senta e eu converso sobre coisas leves, assim. Ela fala, você viu a novela? Vi a novela. O que você quer? Você viu lá que aconteceu? Aquele momento ali dela, ela, né? Não mãe, não cuidadora, não esposa, não... Para que aquela pessoa ela tenha aquele momento dela, assim, a abordagem terapêutica para isso, né?
E entra aquela coisa do ouvir que você estava falando, né? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida mesmo. Falar sobre a novela, né? Exatamente, isso aí que o Valdemir falou é muito importante, porque o que acontece, Jaira, que para nós mulheres, nós existimos antes e depois da maternidade. É muito reducionista como a sociedade trata as mulheres. Sim. A mulher, depois que ela tem filhos, ela só retoma a sexualidade dela quando a criança ela já está independente. E eu não estou falando de fazer sexo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sexualidade, que acontece. Uma mãe, vou começar pelo oposto. Um pai, quando ele sai com o bebê de colo, é sensual. As mulheres olham e pensam, olha... Ele ajuda a mãe. Ele ajuda a mãe. É um homem família. Que bonito. Eu acho tão lindo o homem com o filho no colo, o homem brincando com a criança no parque. Deve ser um pai maravilhoso. Ele deve ser carinhoso. É isso que passa no imaginário das mulheres. Eu vou dizer pessoas, tá? Porque eu posso estar sendo exclusivista aqui. Então, isso que passa no imaginário das pessoas que se interessam por homens. Quando você vê uma mulher com um filho de colo, o que as pessoas pensam? Que bebê lindo. Ai, que coisa mais gostosa. A mãe não existe. Ela não existe, ela não está lá. Será que ela está cuidando direito? Se o cara tá com um filho no parque, as pessoas olham para ele e pensam... Ai, que lindo, um pai brincando com o filho no parque. Se a mãe, eles vão olhar o quê? Se a criança está agasalhada, se ela está pegando chuva, se ela está machucada. Exatamente. Então, assim, a cobrança, ela é muito maior em torno das mulheres. Aí, o que acontece? Se uma mulher com um filho pequeno precisar de algum tipo de auxílio, apoio, e um homem oferecer esse auxílio e apoio que ela precisa... E eu estou falando de pessoas normais, eu não estou falando de sociopata nem de gente doente, não. Estou falando de pessoas normais. Se isso acontecer, um homem que oferecer... Um homem não, uma pessoa que oferecer ajuda, provavelmente vai fazê-lo pela criança. A probabilidade de fazê-lo com um interesse na mãe é pequena. A gente sabe disso. E eu vejo isso nas minhas amigas que tiveram filhos há pouco tempo e eu passei por isso. Sabe, eu tenho uma amiga que aconteceu isso com ela, uma coisa, ela chegou para mim e disse assim, Denise, aconteceu uma situação comigo assim, assado, mas eu tô me questionando, será que ele estava interessado em mim? Aí eu disse, não, amiga, você é uma mulher lindíssima, mas infelizmente não era isso. Foi pelo bebê. E ela ficou tão triste. Ela, não é que eu quisesse isso, mas é porque faz bem, né? Para a estima da gente. Quem é que ela não quer ser quista, ela né? me falando, né? Qual é a mulher que não quer ser vista, que não quer ser desejada, que não quer ser olhada? Ninguém se arruma para não querer ser visto, sabe? Ninguém quer sair lá brocheiro de dentro de casa. Sim. E... Esse aí é tipo assim, eu vou até pedir licença para falar aqui, né? À vontade. Fala, mas eu falo assim, enquanto homem. Não, enquanto homem não, enquanto psicólogo, a gente estuda que a mulher na maternidade, ela tem vários lutos, né? Imagina que a mulher, ela engravida, quando ela engravida, ela vira o centro, né? Nossa, ela tá grávida, e tem todas aquelas atenção, e gira em torno dela, e é isso aqui. Quando o bebê nasce, pronto, a mulher vira um acessório do bebê. Exatamente. Ela tem vários lutos, ela perde a atenção, ela tem um luto do próprio corpo, tem um luto da sexualidade, tem um luto da atenção da família, tem um monte de luto. Aí, isso tudo ela tem que tratar junto com a depressão pós-parto, que é natural pela redução da carga de produção de hormônios, né? E a mulher tem que fazer tudo isso junto. Você idealiza aquele filho, né? Queira ou não, quando você tem um filho que é uma criança atípica, você sonhou aquele filho. Quando aquele filho vem, o autista com alguma outra necessidade especial, você tem que ir lutar aquele outro filho que você gerou na sua cabeça. É uma série de coisas que a mulher tem que tratar junto e misturado e tem que se sair bem, porque se não se sair bem, não é mãe. Não tem aquela... E vejam, na minha fala, Jaira e Valdemir, eu não estou de forma alguma colocando os homens como vilões, os pais como vilões, porque existem
companheiros excelentes, existem pais excelentes. O pai dos meus filhos, ele é maravilhoso. Ele é um excelente companheiro, ele é um pai incrível. Mas ele é homem. Ele é homem. E a sociedade funciona desse jeito. Não adianta, por mais que o homem seja um excelente pai, uma pessoa incrível, um companheiro maravilhoso, ele é um indivíduo favorecido socialmente. Sim, aqui cabe um recorte sociológico, né, que a gente costuma sempre fazer. Eu te falei que sou advogada, mas não falei que sou socióloga. Eu vi no Instagram. Inclusive, as minhas pesquisas, graduação e mestrado, giraram em torno de questões de... Pois é, acabei, eu tomei a última gota de café, desculpa. Imagina. Mas ainda temos o pão e o bolo. As minhas pesquisas giraram em torno dessas questões de gênero, né? Violência doméstica e tal. Então, tem algumas leituras e é sempre bom, já que aqui a gente também é um ambiente de informação, fazer essas ressalvas. O problema não está no biológico, ele nasceu homem, ela nasceu mulher. São questões culturais. E é aqui que a gente fala de educação de gênero, né? Nós, enquanto mulheres, somos socialmente ensinadas a ter determinados comportamentos, a ter determinadas posturas, assim como os homens são isso desde pequenininho. Isso faz com que os homens cresçam, essas pessoas menos sensíveis, porque eu gosto sempre de dar esse exemplo. Gente, se não fosse para homem chorar, ele não produziria lágrima. A lágrima, ela simboliza ali uma emoção. A gente é uma sociedade que impede o homem de chorar, de sentir essas emoções. Porque esse choro ele pode ser de alegria, de tristeza, mas a gente não deixa o homem chorar. Porque isso é sinal do feminino, é fragilidade, coisa do tipo. Mas vejam, é um aspecto educacional, porque o corpo dele produz lágrimas. Se enfiar o dedo no olho do Valdemir, vai sair lágrima. E você vê, se produz lágrima, para que ela serve? Se não fosse para ele chorar, se não fosse para externalizar, não tinha no corpo dele, mas tem. E disso a gente conclui que a gente vive numa sociedade que educa e que controla, inclusive, aquilo que é natural. Exatamente. Inclusive, Jaira, isso aí que você falou agora, para quem me acompanha nas redes sociais, e sobretudo no WhatsApp, eu já recebi algumas dezenas de comentários do tipo: eu gosto das coisas que você posta, você é ousada, você não tem medo de dizer as coisas. E outro dia eu postei uma coisa que eu achei bem engraçada. Era um cartaz assim, devia ter uns 3 metros, pendurado em uma janela de um apartamento, uma mulher segurando, e estava escrito assim, letras garrafais: as mães também gozam. Eu achei aquilo revolucionário. E um amigo meu viu aquilo ali e ele respondeu para mim assim: e muito! Eu achei isso maravilhoso. Porque limitar uma coisa não está lá no nosso corpo, os diversos canais, as finalizações nervosas que permitem com que a gente sinta prazeres antes, durante e pós-gestação, né? Por que cortar isso? Se está lá no corpo, assim como a lágrima está no olho do homem, por que impedi-lo, né? É porque a sociedade, Jaira, como você bem falou, ela nos molda, ela nos limita, ela cerceia, ela secciona, ela nos poda. Sim. Você quer saber a maior prova disso? É a gravidez. Eu acompanho uma página no Instagram chamada Malternidade. Malternidade. E essa página, gente, não são mães esbravejando contra os próprios filhos, não, tá? Não é isso. Gente, eu vou pedir licença para eu comer um bolo. À vontade. Me deu fome. À vontade. E nessa página, o que elas falam, né? As pessoas que estão lá, essa página ela advoga contra a maternidade compulsória, a romantização da maternidade, porque isso também nos estrangula, isso também nos maltrata. Quando você vê uma mulher grávida que está irritada porque não consegue se abaixar para pegar nada no chão, e ela está irritada com aquilo ali, porque ela está dependendo de todo mundo para pegar aquela coisa no chão, ela não consegue. Gente, quando eu estava grávida, eu não passava na porta da minha cozinha, porque a minha casa é muito pequena e tem uma pia
assim, e a geladeira assim, e o espaço entre a pia e a geladeira não passava, a minha barriga gigantesca. Aquilo me dava vontade de chorar, porque eu precisava que alguém empurrasse a maldita geladeira. Alguém tinha que empurrar a geladeira. E para eu conseguir colocar de volta, né? Gente, aquilo gerava uma angústia tão grande de mim que eu queria chorar, porque meu corpo estava cheio de hormônios. E isso fazia com que eu me sentisse uma pessoa deslocada do meu lugar de origem. Eu sou uma pessoa independente. Eu não sou mãe, eu não sou mulher, eu sou uma pessoa antes de qualquer coisa. E aí, quando você vê uma mulher que está com essa dificuldade, você... Ai, mas não diz isso, você está gerando uma vida. Não pode falar, ai, mulher grávida não pode usar preto. Me poupe, né? Não pode usar preto porque fecha os canais. Mulher grávida, olha, o corpo da mulher é a fábrica da divindade. Você fabrica uma vida, é o mais próximo que uma pessoa chega da divindade, é uma mulher grávida. E eu tenho vontade de gritar quando alguém diz isso. E eu tenho vontade de gritar muito e sair correndo. Por quê? Joga a bomba e sai correndo, né? Cara, as costas doem. Os seios ficam flácidos quando você termina de amamentar. Você fica uma vaca leiteira. Você fede a leite. Você já sentiu o cheiro de leite azedo? Já. É o cheiro de uma mãe. Credo, gente. É horrível. E fora que dizem que a amamentação dói, né? Não tem nada de lindo. Tá, beleza, tá alimentando seu filho ali, mas a criança, ela machuca, né? Sim. E dói, gente, realmente desromantizar. E quando a gente diz que dói, né? Quando uma mulher que gestou, que está nesse processo de gestação, diz que dói e revela de fato todo esse sofrimento, não quer dizer que ela não ame o filho, né? Você é melhor do que eu, pode dizer Tem isso. nada a ver. Mas ela está apenas sendo um ser humano ali que sofreu e que sofre as consequências dessa maternidade. Jair, eu estou escrevendo um livro chamado Crônicas de uma Mãe Sacrificada. Gente, já quero ler. E nesse livro, o que eu estou fazendo é exatamente descortinar todo esse romantismo que existe em torno da maternidade. Ser mãe não é a melhor coisa do mundo. Porque tem simplesmente pessoas que não nasceram para isso. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Não tem problema nem... E é sobre isso. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum você não querer ter filhos. O nosso útero não está à venda. Se você não quiser ter, não tenha. Ser mãe pode ser lindo? Pode. Pode ser horrível? Pode. E o fato de você admitir que você fica dependente, que você não achou bom, que te dói as costas, que você odeia ter que levantar 3 horas da manhã para dar mamadeira para menino, não te faz uma pessoa horrível e nem faz monstruosa, não. Uma mãe monstruosa e nem faz com que você deixe de amar seu filho, faz apenas com que você seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa que não é hipócrita e que admite uma coisa que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer, né? Exatamente. Vamos combinar. 3 horas da manhã, ninguém merece levantar para dar comida para menino, nem para cachorro, nem para ninguém. Quero dizer que você tem uma fã ali também, mãe, que está se fazendo na sua fala, assim como quem diz exatamente isso. É isso, é isso. Sabe, Denise, eu conheci uma menina que 16 anos, aí 2 filhos, né? Nossa, 2 filhos gêmeos, um menino e uma menina. Aí, assim, eles eram aquele... A gente via os meninos eles entravam assim na clínica, parecia que enérgicos. Aí a menina... E eu conheci o menino e eu não sabia que a mãe tinha 16 anos. Aí um dia eu tava lá, meu Deus, essa menina é a mãe do fulano. Nossa, mano, é a mãe. Aí eu vendo ela assim, aí eu falei assim, você quer vir um dia? Você pode vir aqui um dia pra eu conversar com você? Aí ela falou, posso. Aí ela veio um dia sozinha, deixou lá. E ela sentou assim, aí eu falei assim pra ela, nossa, tem quantos anos? Ela, agora eu tô em 17. Você teve com 16, foi... Aí eu olhei pra ela e falei, difícil, né? Aí ela, nossa, pegou o lencinho assim. Começou a chorar, assim, mexeu, né? Falei, nossa. Aí começou falando o que ela perdeu, e isso e aquilo e tudo. E chorou e passou um tempão, assim. Ela falou, você tá me achando uma pessoa horrível? Eu falei, não. Você perdeu a sua juventude. Eu só falei pra ela, isso aí você vai recuperar lá na frente. Mas ela falou assim, olha, eu não posso chorar. A frase que marcou nela foi assim, que eu não posso chorar.
eu não posso dizer, porque toda vez que alguém vê os meus filhos, são lindos e tudo, Oh, meu e eu não Deus. posso dizer que é difícil acordar de madrugada, é difícil. Ela não tinha esse lugar de dizer isso, né? Eu falava, você precisa de terapia também, tem um momento seu, você conversar sobre isso. Essa coisa esse luto aí que você falou, Valdemir, é uma coisa interessantíssima, porque, inclusive, eu passei por uma situação muito difícil há 3 anos. Meu melhor amigo se suicidou. E essa foi uma das razões que me levou ao consultório do Valdemir, porque eu não estava conseguindo gerenciar esse luto. Por que eu não estava conseguindo gerenciar esse luto? Porque ele era meu amigo. Ele não era meu marido. Ele não era meu irmão. Ele não era meu tio. Ele era meu amigo. E o que acontece é que a gente só tem licença para sofrer por um tempo, por um período. A sociedade, ela é igual o emprego da gente, sabe? Você não tem uma licença ali de 4 meses, 6 meses, pronto, e por aquilo ali, você não tem mais licença. O sofrimento, a sociedade, ela te dá um limite. Então, você tem ali, e ele é estabelecido da seguinte forma: quanto mais próximo você é, mais tempo você tem. Quanto mais distante, menos tempo. E era meu amigo. Então, com 45 dias, eu escutava o meu marido dizer: tu ainda tá desse jeito? Pobrezinho, ele vai assistir isso aqui pensando que ele não sabia o quão violenta era essa frase dele, mas era. Sabe, ele me pegava assim, com 45 dias que meu amigo tinha se suicidado, ele me pegava chorando pelos cantos e ele ficava assim, sem entender. Mas, poxa, eu tive uma história. Aí vão começar a pensar o quê? Será que ela tinha um caso com ele? Sabe? Aí a cabeça das pessoas começa... O imaginário social, ele não dorme, né? Não dorme, exatamente. Então, numa situação como essa, dessa moça que você falou, de 16 anos, a licença para ela sofrer por aquilo ali já tinha passado. Ela não podia mais. E o peso disso, da sociedade massacrando as mulheres, estamos falando de maternidade também, falar de outra... Já aconteceu tanta merda comigo, que se eu for parar para contar, a gente fica aqui 3 dias. Mas assim, não faz muito. Gente, Denise vai voltar, viu? Tem várias questões aqui para tratar com ela. Não faz muito, eu estava conversando com um colega, e aí eu fui assim como eu sou sempre, né? Franca, honesta e verdadeira. E aí ele já é um homem sexy, né? Sexagenário. E ele já é um homem de mais de 60 anos, e ele ficou simplesmente horrorizado com as coisas que eu falei. Ele, olha, eu não tenho mais nem vontade de conversar com você. E aí eu dei uma resposta muito longa para ele, muito completa. Lamento. Foi o que eu disse para ele. É complexo mesmo. Muito longa. Foi apenas uma palavra. Eu não tenho mais vontade de conversar com você, porque essas coisas que você diz, esses absurdos, pois eu amo as minhas netinhas. Eu disse: você me ouviu dizer que não amo meus filhos? Olha aí, né? Você me escutou falar isso? Porque eu não lembro de ter dito, não. Aí eu disse: você não vai mais querer conversar comigo? I'm so sorry. Sinto muitíssimo, que pena, porque eu sou uma pessoa tão legal. Eu sou uma pessoa ótima. E aí ele não quis mais conversar comigo. Sinto. Então assim, eu sou uma mulher de quase 40 anos. Meu Deus, não parece. Eu lido com isso sim. Eu tenho 38. Mulher até muito jovem. Jovem, não é? Altas cargas de literatura para manter a juventude e o vício da pele. Gente, o botox dela é literário. Botox literário. Mas aí eu, uma mulher nessa idade, lido dessa forma. Agora você imagina isso dito para uma pessoa de 16 anos, por exemplo. Se uma menina como essa dissesse isso que ela sente e ouvisse isso: eu não tenho mais vontade de conversar com você, pois eu amo os meus netos, o que ia aparecer? O que isso iria implodir a cabeça dessa criatura? A monstruosidade que iria se construir dentro dela para o infinito. É exatamente se constrói, isso. Né? Porque isso acontece. Jaine e Valdemir, eu sou uma
apreciadora do silêncio, voltando ao que a gente estava falando aqui no início. Já sou sua fã. Somos duas. Por quê? Porque se as pessoas soubessem o quão nocivas as palavras podem ser, Sim. elas falavam menos. Sabe, não tem problema nenhum em ficar em silêncio. Sabe, você tá em silêncio aqui do lado da outra pessoa já acha que você tá com problema, tá preocupado, tá sentindo dor. Ou tá julgando até às vezes. Cara, tá tudo bem. Eu só tô em silêncio. Eu só tô de boa, tô na minha. Meu WhatsApp... Ou às vezes, como eu costumo dizer, Denise, muitas vezes, por me perceber como uma pessoa que não tem a qualificação, a habilidade ou a capacidade de te dizer naquele contexto, com aquela tua demanda, algo que te ajude, eu costumo sempre dizer, às vezes o que eu posso lhe oferecer de melhor é o meu silêncio. Para exatamente evitar falar uma merda. Falar uma coisa que vai só te colocar mais para baixo do que te ajudar em alguma coisa. Então, nesse sentido, também sou muito adepta do silêncio. Entendendo que sou um ser humano que não tem a capacidade, a qualificação de contribuir de uma forma positiva na vida do indivíduo. Vocês já devem ter visto aquela tirinha do bonequinho que tá assim, meio para baixo, meio triste. Aí o amiguinho dele chega e pergunta: o que está acontecendo? Aí ele apresenta um problema e ele diz: você quer a solução ou você quer o acolhimento? Ou quer acolhimento? Eu quero acolhimento. Senta do lado e fica ali. Gente, preciso aprender a exercitar melhor isso. Só sentar. Sabe que a gente falando assim, eu gosto muito daquela teoria dos papéis sociais, né? Que os papéis sociais, eles servem para você transitar entre eles, né? Tipo, no meu caso, eu sou terapeuta, eu sou pai, eu sou membro de igreja, eu trabalho aqui na AMA, eu tenho várias vertentes. Só que a vida não é um mar de rosas, né? E com as mulheres ela é bem mais dura. O papel social que a mulher tem como mãe, ela consegue entrar. Agora, para ela sair disso, tipo assim, para ela ter aquele momento, peraí, eu não sou mãe neste momento aqui, é difícil. Ela ter aqui aquele terapeuticamente também falando, as mulheres que são mães, têm filhos pequenos, têm uma profissão, às vezes eu deixei a minha profissão para ser mãe, né? Aí você não pode se lamentar por isso, né? Não é socialmente aceito. Nossa, né? Mas queira ou não, é uma decisão. A terapia humanista diz assim, toda vez que você se distancia da sua essência, você sofre. E não é fácil dizer assim que uma mulher, sendo mãe, ela não deixa de ser ela. Ela é uma pessoa que também é mãe. É um papel gigante, é importante e tal, mas não é ela. Uma mulher, ela não se resume só ao papel de mãe, não se resume só ao papel de esposa. E essa consciência, isso é dito, eu repito isso muito na clínica. Mas às vezes quando a mãe é muito mãe, você pergunta sobre ela, você gosta de fazer o quê? Eu gosto de levar meus filhos no shopping. Olha só. Não é dela, né? Você gosta de... Não, que comida você gosta? O meu marido gosta de comida tal, né? Mas é sempre referente ao outro, nunca parte dela, mas e você? O que você ao outro ou à casa, né? Porque, por exemplo, o clássico, o presente de aniversário, um jogo de panela. Presente de aniversário, um jogo de prato. O que você deu para aquela pessoa, né? Sabe qual é a parte preferida da galinha da mãe, do frango? É o pé, costela e pescoço, né? Sabe? É porque o que sobra, né? O que sobra, é refugado. Porque o que sobra, não é o que ela gosta, é o que tá lá. Você sabe que eu gosto muito de fígado, Valdemir? Fígado. Mas quase não como. Porque lá em casa ninguém gosta de fígado. Meu marido não gosta, meus filhos não gostam. Eu acho que só eu e o cachorro. É super nutritivo, né? E aí isso aí que o Valdemir estava falando, ele falando aí eu vou lembrando de um monte de coisa. Mas só para fechar aqui o que eu estava dizendo, esse livro, antes da gente começar aqui o debate, eu estava tentando fazer um roteiro, traçar um roteiro com o Valdemir. Diga-se de passagem, foi uma tentativa fracassada. E eu estava dizendo para ele assim, Valdemir, esse livro... porque quando as pessoas elas querem saber de você, na verdade não é nem quando elas querem saber de você, quando as pessoas elas se aproximam de você, elas não são muito próximas, o que elas perguntam? E aí como vão as crianças? Não é? Ela não pergunta como é que você tá, se você tá bem, o que você tem feito. Ela pergunta como estão as crianças, porque elas importam, você não. Então, eu escolhi escrever um livro
Porque eu já escutei essa pergunta várias vezes. Imagina. Infinita. É sobre a sua experiência materna? Não, não é. Mas sobre o que é? Sobre os seus filhos? Não é sobre os meus filhos. Não, eu não quis escrever sobre isso, eu não quero escrever sobre isso. Quando eu estava escrevendo isso, não foi sobre isso, não é sobre a minha vida com meus filhos, não é sobre a minha experiência materna, não é de nada disso. Porque antes de ser mãe, eu sou escritora, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu sou uma filha, eu sou uma estudiosa, eu sou uma pessoa que gosta de vagabundar pelo mundo e vagabundar no melhor sentido que essa palavra pode ter, viu? Rubem Alves diz que a única função da literatura é a vagabundagem. É pra gente vadiar. Porque a melhor vertente da literatura é a vadiagem. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ir pra livraria e olhar. Eu gosto de ver o que as pessoas estão fazendo, sabe? De acompanhar sem dizer nada, só ficar olhando. Eu adoro observar. E eu queria colocar isso no livro. Então, o fato de ter 2 filhos não me reduz a isso. A minha vida não é só isso. Eu não posso permitir que a minha vida seja só isso. Porque se eu permitir, e quando eu digo eu estou falando de todas as mulheres, se a gente se permitir ser só isso, a gente se anula, a gente sofre, a gente entra num ciclo depressivo. E quem é que vai sofrer com isso? Além da gente mesmo, claro, são os nossos filhos, porque eu não acredito que uma mãe doente possa criar filhos sadios. Estou falando mentalmente. E é por isso que eu acho tão importante a terapia parental. Eu não acredito que pais adoecidos, mentalmente adoecidos, possam acolher bem os seus filhos. E quem tem filhos atípicos, como é o meu caso, precisa disso. A primeira vez que eu fui no consultório do Valdemir, eu lembro qual foi a sensação que eu tive. Como foi? A sensação foi de paz. Pai. Foi de paz. Foi, exatamente. Tava tão friozinho assim a sala, e a sala dele, ele tem uma mágica na iluminação, que ele não sei o que ele faz não, mas ele tem uma magia que ele faz na iluminação. Quando eu entrei, a iluminação da sala dele era diferente. Eu já senti isso, e aquela brisa assim, e ele abriu a porta assim, ele parecia um garçom, sabe? Parecia um maître. Ele sabe aquele restaurante chique? Sim? Desse jeito, ele abriu a porta para mim. Aí ele à vontade, eu entrei, senti aquele friozinho, uma poltrona tão confortável. Aí eu sentei e sabe o que ele disse? Nada. Foi a melhor parte. Ele ficou sentado lá olhando para mim. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos sem falar. Eu não falei absolutamente nada por 15 minutos e ele não disse nada. E aquilo para mim foi a paz. Eu só escutava o tic-tac do relógio, que na sala dele tem um reloginho barulhento, né? É assim. E foi tão bom. Depois de mais ou menos uns 15 minutos eu abri os olhos, aí ele sorriu para mim e me ofereceu café. Foi assim a nossa primeira sessão. Então, às vezes as pessoas só precisam disso. Sabe? Eu me lembro que eu falei para ele assim, Valdemir, o melhor momento da minha semana é esse aqui. É a hora que eu posso simplesmente esquecer que eu sou responsável por outras pessoas. Porque quem cuida de quem cuida? Não tem, né? Você que lute. Agora deixa eu dizer uma coisa assim. Depois desse tempo todo que a gente se conhece, né, Denise? Deixa eu falar da primeira vez que eu li o texto da Denise. Aí eu li. Quando eu li, a sensação que a gente tem assim, isso tem que ser visto. Esse livro tem que ser lido. Precisa. Ele precisa Eu ia, ser lido. inclusive, comentá-lo também. Eu promovo, porque é uma perspectiva assim, de mundo fantástica, Denise. Fantástica. Em todos os textos, não é sobre esse tema, não. É em tudo. Você tem uma perspectiva de mundo, além da precisão, né, com as palavras que vocês veem aqui, ela falando. Imagina isso escrito, né? Embora esse relato que você tenha trazido aqui hoje, né, falando sobre a tua experiência como mãe atípica, tudo, é intenso, mas o livro é outra coisa e tem essa mesma intensidade, tem essa mesma precisão.
é como se você pegasse, assim, pega na mão do leitor, assim, cara, vamos aqui que eu vou te mostrar um lugar, assim, fantástico, uma história extraordinária, assim. E você se identifica, né? É isso. Eu não li todos os contos, mas aqueles que eu li, menina, ela tava falando de mim, ela nem me conhece. Isso aqui era. Cara, ela conseguiu dizer o que eu queria naquele momento. Gente, é muito representativo. E, nossa, isso é muito gostoso quando acontece na leitura, né? Na escrita do outro e leitura sua. Você se identificar com aquela escrita, você se levar para contextos diferentes. Em algumas das leituras, eu voltei no tempo. Eu vi a Jaira lá de 17, de 20 e poucos anos. Gente, isso é muito prazeroso, isso é muito bom. Adorei seu livro. A gente, lá no lançamento, né? Quando eu li, a gente falou, nossa, gera aquele impacto em você e tal. Lá no lançamento, as pessoas falando, você conversando, e gera exatamente essa mesma sensação, assim, a Aí você fica identidade, né? aqui, eu vi aqui, isso aqui. É muito legal, muito bom isso. É muito bom. Gera uma empatia, né? Os personagens geram empatia, as histórias geram empatia. Você conversa, nossa, você viu lá, né? A Liliane tá ali, viu, li. É assim. Muito bom. Uma das coisas mais legais, nossa, tão bom ouvir o feedback de pessoas que leram o livro, acompanham o trabalho da gente. É tão bom porque o trabalho do escritor é um trabalho muito solitário. Uhum. Ser escritor é ser, antes de tudo, um observador da vida. E é muito solitário porque a gente precisa disso, a gente precisa de silêncio. E eu tô falando de silêncio interior, não tô falando de silêncio exterior, não. Sim. Eu já me peguei várias vezes escrevendo no meio do meu caos doméstico, que eu já falei para vocês como é. Mas sentir e saber escutar esse feedback, como eu já recebi feedback de pessoas completamente estranhas, assim, que eu nunca tinha visto, pessoas que eu nunca vi na vida me mandaram feedback no WhatsApp. Olha, gostei muito do seu trabalho, seus textos e tal. Recebi muito. Agora, um dos feedbacks mais legais que eu recebi foi de uma pessoa que disse para mim assim, olha, uma das coisas que eu mais gostei no teu livro é que tu começas falando da tua cidade, né? Porque o primeiro texto são de personas daqui de Teresina. E aí ele disse assim, olha, eu acredito no que Gabriel Garcia Marques disse. Ele disse que o bom artista, ele canta a sua terra. E o Manuel de Barros diz isso, não é? O meu quintal contém um mundo. Dentro do meu quintal eu posso enxergar o mundo. Basta olhar com os olhos de ver. E saber, assim, que o que eu estou fazendo está impactando de alguma forma positiva, né? Alguém, isso já me dá refrigério, porque, como eu já falei, né? O trabalho de escrever é um trabalho solitário, mas a minha escrita, ela não é o ficcional que eu digo, aquela narrativa fantástica, não é? É ficcional sim, mas não é fantástico, não escrevo sobre monstros, sobre fadas e unicórnios, não é sobre isso. A minha literatura, ela é uma literatura que a gente chamaria de realista, né? Para trazer os gêneros literários, só para facilitar a compreensão. E quando você encontra pessoas que se identificam com isso, não tem problema nenhum no escritor que gosta... No leitor que gosta disso. Que gosta de Senhor dos Anéis e companhia. Não, ficção. Não tem problema nenhum. Mas é mais difícil você encontrar quem goste desse tipo de ficção, né? Que é o que a gente chama de realismo, que é aquele trabalho existencial, quando você vai trabalhar com as questões que nós temos enquanto pessoas, não é? Que os grandes escritores, eles escrevem, ainda que com personagens fantásticas, mas eles narram e eles analisam e eles refletem a realidade. É cotidiano, né? É cotidiano. Tem um texto que eu gosto muito do Michael Ende, que é o cara que escreveu História Sem Fim. Vocês devem lembrar do filme, né? Com certeza. Então, o Michael Ende, ele tem um livro que eu gosto muito chamado Teatro das Sombras de Ofélia. E nesse livro, é um livro pequenininho, que ele fala de uma senhorinha chamada Ofélia,
E essa senhora, ela trabalha num teatro, mas ela não é atriz. Ela sabe aquele espaço embaixo do teatro que fica uma pessoa soprando a fala do ator? Hoje em dia existe o ponto, né? Mas antigamente tinha essa figura, uma pessoa que ficava embaixo do palco e ela ficava acompanhando a peça. Quando o ator esquecia, ela dizia, né? Ela repetia a fala. Ela era essa pessoa. Então, a sala dela era um cubículozinho assim, espremidinho. E ela disse que ela queria ser atriz, mas ela não conseguiu se tornar atriz, porque a voz dela é muito fraquinha. E o trabalho dela foi esse, porque ela não queria se afastar do teatro. E aí, um belo dia, o teatro que ela trabalha fecha. E ela fica sem ter como se sustentar, né? Ela acaba sendo expulsa do lugar que ela mora, porque ela não tem como pagar o aluguel. E nesse meio tempo ela vai conhecendo várias sombras. E ela fica amiga das sombras. E quando ela não tem mais onde morar, as sombras, que são amigas dela, dizem para ela, dizem assim: vamos fazer um teatro para ajudá-la. E ela armava um lençol branco. Então, veja, eu estou falando de uma história infantil, estou falando de figuras que não existem, não é? Sombras falantes, mas eu estou trazendo questões reais, questões que nós vivenciamos no nosso cotidiano. E ela colocava aquele lençol branco e as sombras interpretavam as peças de teatro que elas conheciam. E aí as pessoas vinham de todos os lugares para assistir essa peça. As peças, né? O Teatro de Sombras de Ofélia, como ficou conhecido. Até que um dia apareceu uma sombra diferente, e aí ela disse assim: você também você também anda perdida por aí? E a sombra responde: sim, eu ando. Ela: você quer vir comigo? Aí a sombra responde assim: você tem certeza que quer que eu vá com você? Você não vai nem perguntar meu nome? Aí ela pergunta: qual é seu nome? A sombra responde: eu sou a morte. Tem certeza que ainda quer que eu vá com você? E a Ofélia responde: tenho. Eu quero que você venha comigo. E a sombra abraça ela. Quando ela acorda, ela já está enxergando melhor, já está se sentindo mais disposta, mais jovial, não é? E aí tem um teatro lindo, enorme, iluminado, e está escrito assim: Teatro de Luz de Ofélia. E dizem que até Deus, de vez em quando, aparecia para assistir essa peça. E esse é um dos meus livros preferidos da vida, né? Uma história curtinha, uma história muito, 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 muito singela, mas ela é cheia de lirismo, porque do que ela fala? Ela fala de morte, fala de velhice, fala de solidão, de abandono. Tudo isso são questões nossas, que nós, enquanto pessoas, nós temos. Fala de paternidade e maternidade, porque no comecinho do texto, ele diz assim: Ofélia foi um nome que os pais dela deram para ela porque ela queria muito ser atriz de teatro. Mas veja, quando a gente dá um nome para o filho da gente, a gente dá um nome logo que ele nasce, não é? Sim. Como é que ela sabia que ela queria ser atriz? Como é que eles sabiam que ela queria ser atriz? Exatamente. E, na verdade, o que você percebe ali é uma inversão. Eles que sempre queriam eles trabalhavam no teatro também, queriam que ela fosse do teatro, e o que ela fez foi se anular a vida inteira para atingir o ideal dos pais. O que os pais dela queriam que ela fosse, do teatro. Ela tentou ser atriz e não conseguiu, mas ela não se afastou, ficou por ali, trabalhando no teatro. Então, tudo isso são questões nossas, enquanto pessoas cotidianas, e que a literatura ela pode trazer de inúmeras formas. Só que não é todo mundo que gosta, né? Sim. E nem é todo mundo que pega a ideia, né? Que consegue fazer essa leitura. Mas seria muito pertinente se todos fizéssemos. Se todos fizessem. Às vezes esse livro eu presenteei algumas pessoas, uma pessoa pergunta: sobre o que é esse livro? Sobre você, querido. Só você lê esse livro, vocês. Porque dentre os vários textos, quando a gente vai lendo esse livro, a gente lembra das pessoas, né? Nossa, isso aqui é tão fulano, pessoa, E eu ficava imaginando qual é a reação da pessoa lendo aquele texto ali, né? Que é uma perspectiva muito única, muito legal, assim, sabe? A gente tem que voltar outro dia para falar só de literatura. Das produções dela, né? Sim. Inclusive, a gente pode montar aqui um espaço para a gente ler alguns dos escritos, né? E dar uma comentada, trazer nossas impressões. Vou adiantar para vocês, então, que eu tenho um projeto de transformar esse livro num audiobook.
É uma Nossa. vontade que eu tenho, mas eu não sei como que é. Eu não sei como que faz, eu não sei quais são os trâmites, eu não sei absolutamente nada. É só uma vontade que eu tenho. Eu tenho uma vontade, porque... Sabe por quê que eu tenho muita vontade? Porque, eu não sei se eu já mencionei, mas a minha vida é muito caótica. Caso eu não tenha dito. E aí Ficou registrado. Pera, gente, gostaríamos de dizer que a vida de Denise é muito caótica. Voltem lá no começo e vejam a cena do vômito. Então, a minha vida é isso aí. O que acontece? Como eu não posso abrir mão da literatura da minha vida, eu não posso, eu não consigo. É mais fácil eu deixar de tomar banho. É mais fácil eu deixar de comer ou de dormir, mas eu não abro mão da literatura. Eu ouço muito audiobook. Eu sou fã de audiobook. Eu sou fã de audiobook desde antes de virar moda. E sabe que eu escutava? Sabe quando era que eu escutava audiobook? Na época de minha avó. Minha avó escutava a famosa radionovela. Vocês lembram da radionovela? Ah, sim. Minha avó, ela era costureira. Minha avó, ela costurava aqui, ó, ouvindo a novelinha dela. Passando paninho lá, fazendo as costuras dela e ouvindo. E desde essa época eu sou apaixonada por audionovelas, audiobooks, histórias narradas. Eu gosto de ouvir histórias, né? Falei no começo. Sim. Talvez por isso, por ter essa coisa performática, porque o audiobooks, não todos, mas existem aqueles audiobooks performáticos, né? Que tem, sei lá, a cena é de uma... Especiais, né? Exatamente, tem efeitos especiais. A cena chuva, tem aquele trovão e tal... Tem alguns efeitos que acompanham, não são todos, tem alguns que são só narrados, né? Chamam de livro narrado. E isso tem uma coisa performática, uma coisa bem teatral. Eu gosto muito de teatro também. E que mexe muito com o criativo e o imaginário, né? Isso, também é outra coisa que eu tenho muita vontade, né? Que você é bem afim dessa questão da criatividade, do imaginário, essa coisa mais do Inclusive, eu tô revelando todas as minhas vontades para vocês. Queria muito transformar meu trabalho num monólogo. Talvez não esse, talvez outro, mas é uma coisa que eu também tenho muita vontade de fazer. Então, assim, vontade de fazer eu tenho muita. E tenho ideias também. Não só vontade, né? Porque o tanto de coisa que tu já fez e faz ainda, mulher, é muita prática. Continuo fazendo. É difícil de contextualizar, assim, né? Como é que é a tua vida, né? Você fala assim que a vida... Aí quando você vai ver essa produção, assim, nossa, como é que... Tipo, a pergunta fica, como é que você consegue fazer isso? Fica muito cronológico. Que hora que tu parou para escrever esse Olha, conto? eu vou mostrar para vocês aqui as notas do meu celular. Olha, vocês estão vendo isso aqui? Adoro. Ó. Faço muito também. Estão vendo? Cada coisa dessa aqui é um texto. Denise, já teve alguma situação assim, super inusitada? Tipo, eu tô banhando, lavando... Preciso escrever. Pausou? Já. Situações assim? Já teve. Eu sou muito esquemática, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na universidade. E o que acontece? Eu tive uma ideia... Não faz muito tempo, não. Foi no banho. Eu estava justamente tomando um banho. E aí eu tive uma ideia de um romance. Aí eu parei o banho e fui lá, peguei o caderno e esbocei ali. Aí dali... Eu já deixei esboçado, já comecei a construir ali os capítulos. Eu digo, ó, capítulo tal vai acontecer isso, capítulo tal vai ser mais ou menos assim, um esboço bem ampassando, porque eu não sou ruim para fazer o roteiro, não, sou ruim de obedecer. Para fazer, eu sei fazer. Aí já aconteceu, quando eu tô, por exemplo, com o celular perto, eu gravo. Eu faço isso também. Eu tenho muito, só que eu não gosto muito, não, porque tem que ouvir depois. Aí, para ouvir depois, não sou muito boa nisso, não. Então, geralmente, eu sou melhor com notas, porque, como eu já disse, eu sou esquemática, eu pego ali algumas palavras-chave, puxo uma seta, aí aquilo ali já... Também só eu que entendo. Enfim, é um processo criativo. O processo criativo ele é muito particular, né? Isso é muito bacana, assim, né? Às vezes eu vejo coisas assim... É considerado privilegiado, né? Ele me mostra, olha, você fez, nossa. Ele é muito de bastidores aqui. Os livros, aí você pega assim... Eu até falei pra ele, ó, pega esse livro aqui que ele tá autografado, quando ele estiver famoso, você vai ter uma primeira edição autografada. Já não é aquele... Mas é isso, assim, como é que eu faço? Não sei, um dia de cada vez. Mas, assim, tem algumas coisas das quais eu não abro mão. Então... O que eu faço todos os dias? Todos os dias, religiosamente, faça chuva, faça sol, eu leio e escrevo. Nem que seja 5 minutos e nem que sejam 10 palavras. Eu leio nem que seja
uma folha, se for suporte físico. Quando eu digo ler, eu leio. Pode ser áudio também, tá? Eu estou lendo agora, meu marido chama de ler. Ele disse que é ler. Eu estou lendo agora Tristão e Isolda. Vocês já leram? Tristão. É um romance de cavalaria. Lá na escola, no fundamental. Tem a ópera também. Gente, É um mas romance de requer uma cavalaria. concentração surreal, né? Eu lembro que eu escutei audiobook dos livros acadêmicos quando eu estava no ônibus indo para a faculdade, mas é super difícil se concentrar no audiobook. Eu não sei se é porque eu já sou profissional, mas eu entro fácil ali, né? É técnica, tudo é técnica. É disciplina, técnica, né? adoro. Então, assim, eu ouço muito, assim, por exemplo, eu tava ouvindo, sei lá o que era, que eu ouço tanta coisa. Meu menino puxando aqui, mãe, não quer um bolo? Peraí, menino. Deixa eu terminar aqui esse capítulo. Então, eu faço isso, assim, com muita tranquilidade, mas tem gente que tem dificuldade mesmo. Aí, só para finalizar, é isso, assim, coisas que eu faço todos os dias mesmo. Eu leio um pouco e escrevo um pouco. Não tenho cobrança de dizer, eu tenho que... Dizem que Stephen King, acho que é Stephen King, sei lá quem é, que escreve 8 laudas por dia. Pensou? Não. A qualidade ninguém sabe, né? Mas é muito. E essa escrita criativa, que é o caso da sua, que depende não de variáveis, não, você tem que ter uma ideia. Não é eu vou sentar aqui e pronto, é a hora. Não é como uma obra acadêmica aqui que eu tenho que produzir o texto, é uma coisa que vai muito no insight, né? E o trabalho artístico é preciso... A gente precisa respeitar muito ele também. Por que eu estou dizendo isso? Eu conheço artistas, escritores, músicos que são assim, quando eu estou inspirado, conheço esse tipo, mas também conheço aquele outro tipo que está se forçando. E o que acontece? Eu aprendi no meu processo que tudo faz parte. Então, eu considero escrita isso aqui, olha. Eu tive uma ideia aqui, coloquei nas minhas notas, aqui, ó. Ideia, sempre escrever ao som da sinfonia que embala a cena, o ocorrido. Isso aqui é de um texto que, sei lá, eu vou publicar em algum momento, mas está aqui. Então, isso aqui para mim já foi a escrita do dia. É um print? É um print de uma tela, de uma coisa que eu acho interessante, eu colo, eu escrevo, eu faço assim. Então, isso aqui para mim já conta como a escrita do dia. Se eu li 3 minutos do audiobook, ou se eu li uma página só de um livro físico, aquilo ali já contou. Para mim, a gente precisa se respeitar também. Sim. Porque quando você coloca uma meta muito alta, você se desestimula. E eu aprendi isso Você se frustra. Eu aprendi isso na academia. Me lembro muito da minha colega chegando para mim na época do mestrado, dizendo assim, o que você já escreveu da sua dissertação? Eu já fiz a capa, a folha de rosto, a dedicatória e o sumário. Ela olhou para mim, fez uma cara de deboche e disse assim, só isso? Você acha pouco? Não acho pouco não, é meu processo. Eu fiz e olha, diga-se de passagem, ficou bem bom, viu? Foi até recomendado para publicação. Ficou melhor que o dela. Então a gente precisa se respeitar, cada qual tem seu processo. Sim. Eu respeito o meu processo, eu faço o sumário para mim, já está sinalizado ali, aquilo ali, já fiz a parte do dia. Pronto, só amanhã. Mas até para a gente aprender, cada um a aprender o seu processo e a respeitar esse processo é um processo, né? Eu pelo menos, eu venho de um ciclo de muita cobrança externa e de uma autocobrança surreal, né? Academicamente, não precisava de orientador me cobrando, eu me cobrava isso sozinha, sabe? E isso foi extremamente prejudicial para o meu psicológico, no sentido de um adoecimento mesmo. E nem entendia o meu processo, não respeitei o meu processo. Claro, existem prazos a serem cumpridos, coisas a serem feitas nesse contexto acadêmico, pelo menos, né? No da publicação, talvez também, porque uma editora está lá dizendo você tem até o tempo tal, né? Mas tudo tem limite, né? E para tudo na nossa vida, inclusive tatuei agora, eu sou o processo. Na verdade, somos processos, né? E cada um tem seu tempo. E a gente aprender que a gente tem o nosso tempo de determinada coisa é muito massa. E aprender que o outro também tem o tempo das suas vivências, dos seus processos, né? Acho isso muito válido. Isso é uma coisa muito contemporânea, né? Essa essas várias vertentes da mesma pessoa, né? Que você, quando a gente traz essa referência com o processo, eu tô uma época aqui, eu tô
uma época um pouquinho adiante, às vezes eu tô um pouquinho atrás também, que não é sempre só pra frente. Que tem a ver com aquela coisa dos papéis que a gente estava falando sobre os papéis sociais. Eu tenho um tempinho que eu sou escritora, tenho um tempinho que eu sou mãe, tenho um tempinho que eu sou amante, que eu sou esposa, que eu sou... Isso faz parte desse respeito. Então, eu falo muito da terapia, quando você negligencia qualquer área da sua vida, você sofre. Se você negligencia seu corpo, você sofre. Se você negligencia suas emoções, é o caso dos homens, né? Eles sofrem. Então, assim, quando você aprende a se escutar, e para se escutar precisa de silêncio, né? Quem sou eu, né? Que a Denise falou aqui, quem sou eu além disso? O João Cláudio, ele fala assim, que dignidade é tudo que tiram, é tudo que fica quando lhe tiram tudo, né? O João Cláudio Moreno, né? Moreno, é uma frase bem bacana, assim. E tem um complemento disso. Mas, assim, se tirar a mãe, se tirar... pensando assim na minha perspectiva, se saiu o profissional, se saiu o pai, o que que fica, né? Assim, o que que fica? Aí o que fica é você, que o velho chama de self, né? Que eu mesmo. Esse eu mesmo é a base de tudo, daí que parte tudo, né? A Denise, a coisa da escritora, né? Ela fala muito alto, né? Vê o mundo. Acho que quem é artista tem esse privilégio, né? De dar vazão, né? Eu tô angustiada, tipo no caso da Denise, eu escrevo. Eu tô triste, eu escrevo. Eu tô indignada, eu escrevo, né? É como músico, eu faço uma música, como escritor escreve um texto. Quem é artista tem essa vantagem, né, sobre as pessoas normais, que é a sua arte, que eu tenho como colocar isso para fora, né? E se escutar faz parte disso, né? Isso é bem legal. É o processo. É o processo. Gente, ai meu Deus, eu passaria mais horas aqui conversando, mas vamos finalizar, né? Geralmente aqui a gente finaliza, Denise, perguntando o que você gostaria de dizer para o público que está nos ouvindo. Se você quiser deixar um poema, uma frase, uma música, uma coisa, ou uma dica mesmo, uma fala muito sua. O que você gostaria de deixar para essa galera que vai nos ouvir de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, no carro? Façam silêncio. Perfeito. Se ouçam, se escutem. Escutem as pessoas que estão à sua volta. E para escutar, você não precisa de todo um aparato, não. Só precisa estar ali. Só precisa não ficar pensando no seu próximo compromisso enquanto a pessoa está falando. Sabe uma coisa que eu acho terrível? Que não é fácil, né? A gente desligar e ficar aqui, o agora. Mas é possível. É possível. Isso se chama cuidado. Eu volto ao que eu disse no início, né? A escuta afetiva, né? Se você tá aqui falando com a pessoa pode continuar aí que eu tô te ouvindo. E tá fazendo outra coisa. Pois é. Não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Sabe? Aquela pessoa que você tá ali, a pessoa tá no celular. Às vezes nem tá no celular, às vezes ela tá só ali, no outro lugar mesmo. Escutar é uma arte. Porque você precisa sair de você. Você precisa se projetar no outro. Eu aprendi a ouvir Jaine e... Deixa eu só te corrigir. Jaira. Jaine é outra pessoa, amiga nossa. Inclusive, beijo, Jaine. Jaira. Eu só errei uma vez. Duas. Menina, e eu sou chata, mas eu tô... Ok. Você tá certíssima. Jaira. Tá certíssimo. Jaira. Jaira e Valdemir. Eu dizia que... O que era que eu dizia? A arte do silêncio. Do saber... Desculpa, do saber ouvir. Do silêncio não, do saber ouvir. Ah, lembrei. Eu ia falar como foi que eu aprendi, né? Sim. Eu trabalhei um tempo no apoio a pessoas com tendências suicidas, não é? E o trabalho que a gente desenvolve, né, com idosos, eu também trabalhei com idosos, foi voluntário. Os 2 trabalhos que eu fiz foi voluntário. Tanto com idosos quanto com pessoas que pensam em acabar com a própria vida. O que essas pessoas precisam é ser ouvidas. Elas precisam dar vazão de alguma forma. Porque, no geral, quando você senta com uma pessoa idosa, já observaram que você tem dificuldade de sair? Sim. Aquela pessoa, ela fala muito. Fala. Por quê? Porque ela não tem quem escute ela.
Não tem quem ouça, não tem. Porque geralmente ela repete as mesmas histórias, ela conta as mesmas histórias. E as pessoas com essa perspectiva de dar cabo de tudo, muitas das vezes, quando você faz uma retrospectiva, você percebe que aquela pessoa deu sinais. Às vezes ela deixa até cartas, não é? Escritos, às vezes ela deixa. E isso significa o quê? Que aquela pessoa tinha algo a dizer, mas não tinha ninguém para ouvir. E aí o que acontece? Quando você se propõe a escutar verdadeiramente, você se desarma, você se despe e você está ali para ouvir o que a pessoa tem para dizer verdadeiramente. Independente do seu posicionamento. Quando eu fazia esse tipo de trabalho, eu também dava apoio a pessoas que estavam, pessoas próximas, né? E aí, o que acontecia muito? Vi muito isso acontecer. A pessoa chegava e comentava, eu quero, acho que eu vou me matar. Aí a outra pessoa vai e diz o quê? Não faça isso, por que você vai fazer isso? Você tem uma vida tão boa, pense nos seus filhos, pense no seu pai, no seu marido, na sua mãe, na sua esposa. Pense nos outros, não pense em você. E tem gente que queria estar no seu lugar com a vida que você tem e você não está valorizando. E aí o que acontece? Quando você faz isso, o que você faz é exatamente tirar daquela pessoa a possibilidade dela olhar para si. O que você faz é colocar em outros, no filho, no marido, na esposa, em outras pessoas que queriam ter emprego que você tem, outras pessoas que queriam estar no lugar que você está, como se o fato de você ter uma posição melhor, socialmente mais aceitável do que outra pessoa, invalidasse seu sofrimento. Zé Celso faleceu agora há pouco, né? Faz poucos dias, e eu estava ouvindo uma entrevista dele e ele falou uma coisa interessantíssima. Ele disse o seguinte: drama é coisa da burguesia, o povo tem tragédia. E isso ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei pensando, sou burguesa ou sou povo? Aí eu fiquei pensando mais ainda. Quando eu me volto para mim, eu sou burguesa, porque eu vivo dramas. Mas quando eu me volto para o outro, tragédia, eu sou povo, porque a gente está inserido numa tragédia. E aí, quando você vai escutar outra pessoa, você oferece a ela essa possibilidade de vivenciar o próprio drama. E se você diz para ela, olha, tem gente pior do que você está tomando a possibilidade dela de ter um drama e está colocando ela junto com os outros que vivem uma tragédia. Isso é violento. Então, só faça silêncio. Gente, vivamos no silêncio. E às vezes o silêncio é a melhor coisa que a gente pode oferecer para si e para o outro. E então, você gostaria de dizer alguma coisa, Valdemir? Alguma coisa. Dito alguma coisa. Então, só quero agradecer, Denise, por estar aqui, né? Nossa, é muito bom te ouvir, Denise. Maravilhoso. Sobre todos os aspectos, assim, sobre todas as vertentes, né? Sim. Isso é muito bom, porque às vezes eu acho que ficou uma mensagem muito positiva, assim, informativa, né? Como você falou no começo, e é bem legal. Tem que voltar pra gente conversar só sobre literatura. Muito obrigada pela tarde maravilhosa, por ter aceito o nosso convite e só que a gente tem a pauta. Mulher, com certeza, por favor, volte, viu? Voltarei. Obrigada. Agradeço o convite, agradeço o tempo dispensado e as meninas pelo cuidado de estar aqui, né? Todo mundo quer assistir também, quem quiser me chamar no Insta, elas vão deixar na legenda. Isso. Pode chamar no WhatsApp também, eu não tenho problema não. Até os cobradores têm meu número, né? Então, Por que outras pessoas não podem não, ter? sou de acessos. Sou acessível. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Tem uma coisa bem interessante que eu queria dizer, que é sobre uma história que está nesse livro aqui, que é sobre a boneca, né? A boneca. Panamim. Mas não vou contar, né, essa história da boneca, não. Compre o livro e leia a história da boneca, que ela é muito legal. Muito legal a história da boneca. Ótimo. E é isso. Obrigada, gente. Tchau. Até o próximo. A história da boneca é legal.